Vocês se lembram que em 2024 o Imagine Dragons fez um show no Rock in Rio e foi assim, um showzaço, né, gente? Cheio de energia, um show poderoso, né? Mas teve um momento que foi muito marcante nesse show, que foi quando o Dan Reynolds fez uma paradinha pra fazer uma espécie de comunicado. The reason this band started was when I was 12 years old. I started to suffer in my mind in a way that is hard to express. The things that brought me joy no longer brought me joy. This went on for many years and I kept it to myself. What I plead with you to do is if anyone is hurting, please don't keep it to yourself. Please share it. Please express it to a friend. Please express it to your family. If it's available to you, go to therapy. I've been going to therapy for many years. This doesn't make you weak. The whole reason that I turned to music was because I needed help to express myself. And you have heard me, and you have sang with me for so many years now. Thank you for this. Essa pausa que o Dan fez foi justamente para falar sobre a luta dele com depressão, em relação à saúde mental dele. E para quem conhece o Imagine Dragons mais a fundo, principalmente a Dan Reynolds, não vê isso como uma novidade, né? Até porque a maioria das músicas do Imagine Dragons, principalmente as primeiras músicas ali, principalmente o primeiro álbum deles, né, é recheada de músicas que contam essas inseguranças, essas lutas, essas batalhas do Dan Reynolds. Entre outras situações da vida dele que ele acabou se abrindo, né, e compartilhando com o mundo em forma de música. E é basicamente isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo aqui, tá? Como que essas lutas, essas batalhas enfrentadas pelo Dan Reynolds inspiraram alguns dos maiores hits do Imagine Dragons. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você sobre histórias e curiosidades do universo da música. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, fica aqui o meu convite pra você. Deixe o seu like nesse vídeo porque isso me ajuda demais. E tá aqui o meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E vou deixar aqui também mais um convite se você quiser apoiar o canal. Vou ficar muito feliz em saber que você faz parte aí da nossa comunidade de membros. Bora pro vídeo. Antes de falar das músicas do Imagine Dragons, é necessário aqui eu contextualizar você um pouquinho sobre a vida do Dan Reynolds. Até porque o cara não é somente um bonitão que está em cima do palco, né, todo esbelto, né, minha gente? Vocês me desculpem, mas eu sou obrigada a trazer isso daqui no vídeo, né? Não vou deixar passar o batido, né? Além de ser um pai super fofo, tem aquele vídeo dele com a filhinha no show da Taylor Swift. Que coisa mais amada, gente. Dá até um gatilho forte, né? Pra quem não sabe, ele também é fãzão de Harry Potter, ele lia ali os livros pra filha durante a pandemia, enfim, um querido, né, um queridão. E claramente temos aí o vocalista do Imagine Dragons, o líder da banda, né, mas além disso eu acredito que seja a verdadeira essência por trás do Imagine Dragons. O Dan cresceu em Las Vegas, numa família super tradicional, bem grande, uma família mormon, e pra vocês terem uma noção, é uma família bem grande mesmo, tá? Ele é o 7º filho entre os 9 irmãos. Enquanto a maioria dos irmãos dele seguiu direito, medicina, ele já foi pro caminho das artes, entendeu? Sabe, a ovelha negra da família, meio que essa vibe aí. Só que acontece que dentro da casa dele, ali pra família do Dan, de uma forma geral, música, arte, não era visto bem como um trabalho, assim, sabe? Esse papo de que, música, teatro, não é trabalho, é hobby. Então, era mais ou menos isso daí. Só que ele não interpretava dessa forma. Na verdade, a música era como uma terapia para ele, era como uma forma dele conseguir se expressar. Isso porque quando o Dan era pequeno, ali desde os 12 anos de idade, ele sofria ansiedade, sofria depressão, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Ele só se sentia, né? Se sentia ruim. Só sentia esse peso, né? Enfim, esse sentimento que as pessoas que sofrem com isso entendem bem. E no início não era uma coisa que ele tratava assim, sabe? Porque ele não falava abertamente sobre isso, ele enxergava aquilo ali como uma certa vergonha, como um sinal de fraqueza. Hoje ele aborda muito sobre esses assuntos de saúde mental, até porque ele acredita que quanto mais a gente falar abertamente sobre isso, melhor, mais pessoas ficam conscientizadas, mais pessoas buscam ajuda pra, enfim, né, pra serem tratadas da melhor forma possível. Tanto que essa pausa que ele fez no Rock in Rio pra falar sobre isso, na verdade, isso já aconteceu em outros momentos também, né? Ele faz isso com uma certa frequência nos shows. Quando ele era pequeno, ele sofria bastante bullying no colégio, ele era visto como uma criança diferente, ele se sentia bem diferente também, né? Aliás, o bullying é um assunto que ele fala até hoje, tem um vídeo super legal que ele divulgou
falou, falando sobre a importância das pessoas não cometerem bullying, que o bullying não tá necessariamente só dentro de uma escola, né, com amiguinhos fazendo coisas erradas com os colegas, mas também atrás de um teclado, né, no caso o cyberbullying, né, que as pessoas às vezes não têm noção mesmo, né, ficam falando um monte de bosta na internet achando que não vai dar em nada, achando que pode digitar qualquer coisa e clicar no enter porque é de graça, né, não tem noção de que do outro lado tem uma pessoa, que aquela pessoa tem sentimento e que muitas vezes não sabe nem do contexto de vida daquela pessoa e como alguma palavra errada, às vezes um xingamento, ou enfim, alguma besteira pode acabar ocasionando num por exemplo, numa coisa bem séria. E enfim, o Dan fala sobre isso, né? Sobre essa necessidade de conscientização das pessoas. Super necessário, né? Cara, é super necessário. E o próprio Dan falou que não foi ele que escolheu a música que escolheu ele, né? Ele trata, de fato, essa escolha com muito carinho, porque no começo ali, né, quando ele tinha muitas dúvidas, sofria bastante, a válvula de escape dele era a música, né, onde ele conseguia se expressar da melhor forma, tirar aquele peso de dentro dele. Mas escolher o caminho da música, minha gente, não foi um caminho assim muito fácil para ele, um caminho tranquilo, sabe? Porque como ele era uma pessoa que tinha muita insegurança, tinha muito medo, ele não achava que esse era o melhor caminho para ele. Então ele tentou ganhar a vida de outras formas, assim, com outros trabalhos, como entregador de pizza, por exemplo. Mas no fim ele viu que não ia dar em nada isso daí, que essa parada não era pra ele, que o negócio mesmo era música. Mas tudo mudou quando ele começou a estudar numa faculdade em Utah, e lá ele conheceu um carinha chamado Andrew. E com esse cara, ele começou a tocar. Foram chamados novos integrantes para a banda, formaram então uma banda, começaram a tocar, sendo que no começo era outro nome, tá? A banda, na verdade, no começo se chamava Raging Sonia, mas logo depois virou Imagine Dragons. Eles começaram a tocar ali em alguns pubs, né? Alguns lugares, em Las Vegas, lugares às vezes que não tinha quase ninguém, né? Mas que para eles fazia parte, porque também era um momento que eles estavam experimentando o som, entendendo o que eles realmente queriam fazer em relação à banda, em relação ao estilo da banda, né? O Deno já estava aí cuidando da sua saúde mental, ele tinha procurado um profissional para aliviar todo esse peso que ele estava carregando com ele desde cedo por conta da ansiedade e da depressão. Mas a virada mesmo aconteceu em 2009, minha gente, quando o Imagine Dragons foi chamado para substituir a banda Train num festival em Los Angeles com um público de mais de 26 mil pessoas. E ali entenderam que pronto, estavam preparados para o mundo. Antes disso, o Dan ele tinha sido expulso da faculdade onde ele estudava, porque ele tinha quebrado algumas regras rígidas da igreja em relação a relacionamentos. Ended up getting kicked out of BYU, which is like the Mormon college that you go to, and I got kicked out for having sex with my girlfriend of 4 years. And that was a really devastating moment for me. A lot of kind of like needless shame and guilt. Falando dessa questão de religião, né, igreja, enfim, durante muitos anos, né, ele serviu como missionário de uma igreja que eu esqueci o nome. É Mormon, né, gente? Mas qual é o nome da igreja mesmo, meu Deus? Só um minutinho, meus anjinhos. Ele serviu como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É isso. E daí, tudo que ele aprendeu nesse período começou a não fazer mais sentido para ele diante da realidade que ele estava vivendo, principalmente em relação à comunidade LGBTQIA+. I had a lot of friends who were gay and Mormon. They couldn't come out to their parents. They couldn't even come out to me because we just wouldn't talk about it. But it was kind of known, you know what I mean? Watching their struggle for me was awful. Helped me to kind of identify to some degree with what our LGBTQ youth face all the time within Orthodox religion, which is feeling guilt and shame about something that's beautiful and perfect and normal. Foi aí que ele tomou uma decisão que foi muito difícil para ele, mas que ele via como extremamente necessária naquele momento, que foi abandonar a religião. Ele já falou que ele acredita na espiritualidade, que ele tem a forma dele de se conectar, mas que religião não é mais a praia dele. E todo esse processo fez com que ele fundasse o Love Lounge. Esse espaço foi criado em 2017 justamente para promover o respeito, a empatia, o acolhimento, especialmente para jovens LGBTQIA+. E é basicamente uma forma de abrir espaço para diálogo, para acolher, para apoiar, para mostrar às pessoas, né, que amar de verdade é você aceitar as pessoas como elas realmente são. O Dan também sofre com uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante, que causa aí uma dor crônica
crônica tanto na coluna quanto nos quadris. Ele falou que a dor era tão intensa que ele mal conseguia ficar com a filha dele nos braços. Isso que ele fez vários exames, passou por vários médicos, teve diagnóstico errado, enfim, mó rolê. Fiz aqui um breve do resumo da vida do Dan Reynolds pra vocês, tá? Porque daí fica mais fácil de você entender também as próximas músicas que eu vou trazer aqui, os significados delas também. Então bora lá, começamos com It's Time. It's Time foi o primeiro grande sucesso do Imagine Dragons e ela foi escrita justamente no momento que o Dan estava saindo ali da faculdade, estava desistindo da faculdade para cair de cabeça, de corpo, de alma, de tudo na música. Essa música tá no álbum Night Visions, foi lançado em 2012 e fala basicamente sobre mudança. E também fala sobre um sentimento do Dan em relação de que ele sabia que por mais que tudo estivesse mudando ao redor dele, no fundo, ele não queria mudar quem ele era. Né? Ele queria ser fiel a ele mesmo. Por isso que temos aquele trechinho na música onde fala I'm never changing who I am. I'm never changing who I am. Falei bonitinho, gente. Como é que tá meu inglês? Daqui a pouco vem como é o nome do sujeito. Esqueci o nome do sujeito que comentou no meu vídeo falando ai, tem que fazer aula de inglês urgente. Ah, tia merda. Voltamos aqui. A próxima música que eu trago pra vocês também tá no álbum Night Visions e se chama Radioactive. Essa música eu acho que foi porta de entrada para muitas pessoas que conheceram Imagine Dragons, né? E por mais que muitas pessoas tivessem acreditado que essa música falava sobre apocalipse, nada disso, minha gente. Não era sobre apocalipse, não. Era sobre renascimento. Sobre você acordar para uma nova realidade. O próprio Dan falou que escreveu essa música num momento de confusão mental, quando ele estava vivendo a depressão. Por isso ela tem esse tom bem forte, bem intenso. Ele queria que a gente sentisse essa virada na música, quando ele tá ali falando Radioactive com toda a força. Tem uma entrevista bem bacana que o Dan falou sobre o processo dele de criação e sobre a importância dele estar no mood para cantar determinada música. Eu preciso estar no estado de espírito certo para realmente sentir a mensagem da música. Se você está apenas cantando palavras que escreveu num pedaço de papel, acaba soando meio sem graça. Mas em Radioactive, eu realmente estava sentindo o que eu estava cantando. E esse álbum Night Visions trouxe pra gente muitas músicas boas, né? Por isso que eu vou trazer mais uma aqui pra vocês. Demons. Essa música é de fato bem pessoal pro Dan, porque fala aí dos demônios internos dele. Basicamente sobre como é difícil, né, a gente lidar com a nossa própria mente quando tudo parece estar dando certo por fora. E eu acho que esse sentimento é muito claro pra quem tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, né, sofro com algumas crises de ansiedade. Quer dizer, posso dizer que hoje estão mais leves, assim, né? Mas eu realmente tinha bem essa sensação, assim, às vezes ter uma crise de ansiedade e eu não sabia o motivo. Eu ficava, cara, mas tá tudo bem. Eu não tô chateada com nada, não tô preocupada com nada, e daí de repente eu tenho uma crise de ansiedade. Então a luta com a nossa mente é realmente algo bem delicado, algo bem complicado, né? Então eu acabo pegando um pouco com essa interpretação, assim, essa música, sabe? E o que ele quer dizer com ela também. Partimos agora então para um outro grande hit do Imagine Dragons, que é Believer. E ela fala basicamente sobre você transformar a dor em poder. Ele compôs essa canção num momento bem difícil da vida dele, quando ele tava ali lidando com a depressão, com a ansiedade, com essa doença autoimune que eu falei ali no início do vídeo pra vocês, né? E o que ele fez basicamente com isso foi transformar a dor em combustível. E a letra mostra isso pra gente com bastante clareza, né? Principalmente ali no refrão. O que ele quer trazer aqui com essa música é lembrar que até nos momentos mais tristes, mais dolorosos, a gente consegue tirar alguma coisinha e transformar daquilo ali um combustível pra gente seguir em frente e pra gente conseguir alcançar o que a gente deseja, ou finalizar uma batalha, ou vencer uma batalha. E agora eu trago pra vocês a minha música favorita do Imagine Dragons, que se chama Whatever It Takes.
Essa música fala sobre você não aceitar ter uma vida medíocre, sobre você correr riscos, ultrapassar limites e fazer o que for preciso para você conquistar algo maior. É praticamente um grito de guerra, né, minha gente, para quem tá cansado aí de se acomodar. O Dan canta sobre enfrentar o medo, superar obstáculos e continuar indo em frente mesmo quando parece tudo tão difícil. Enfim, aquele tipo de música que dá um gás. Sabe música que dá um gás? Pode ser uma música pra academia, ou uma música pra faxinar a casa, ou uma música assim, ó. Ah, sei lá, sabe aquele dia meio merda, meio bosta? Enfim, pra você ouvir nesse dia, assim. Quando você não quer ouvir uma música pra te afundar ainda mais na cama, dá uma revigorada. Tá bom? Indico pra vocês essa música aí, ó, pra dar um grau. O Charles, o meu professor de boxe, adora colocar essa música no treino. Tá explicado por quê, pra dar um ânimo, pra dar um up. Beijo, Charles. Dessa vez é Thunder. Por pouco, tá, gente? Por pouco que eu não coloco essa música aqui. Mas depois que eu comecei a buscar mais os significados dela, eu falei, gente, como assim, né? Essa música tem que estar nessa lista. Essa música fala sobre a trajetória do Dan Reynolds quando ele era criança, quando ele era piquitito, quando ele era visto diferente, quando ele era subestimado, porque ele sonhava alto demais, as pessoas não acreditavam nele, riam dele, achavam que ele não tinha chance de chegar a lugar nenhum. Então, essa música é basicamente uma resposta para tudo isso. Vejam só onde eu cheguei, seus otários. Não temos essa parte da música, mas eu tô interpretando dessa forma, tá? Mas brincadeiras à parte, é uma música que tem esse tom de vitória mesmo. Sobre a importância de você acreditar em si, mesmo quando ninguém acredita. Aliás, o título Thunder representa um pouquinho isso, no sentido de que quando ele é criança, ele é apenas um relâmpago, mostrando, dando um sinal, né, do que vem aí pela frente. O barulho, a trovoada, o negócio. Um sinal de que algo grande estava por vir. Agora vamos para uma música que está no álbum Mercury, que foi lançado em 2021. A música Wrecked. Essa música é bem emotiva pro Dan e super pessoal também, porque ele escreveu ela depois que a cunhada dele morreu. A Alicia era casada com o irmão dele e era mãe de 7 filhos. E ele estava presente no momento que ela faleceu e isso marcou muito a vida dele. E, inclusive, foi a primeira vez que ele encarou a morte assim tão de perto. Então, fazer essa música foi uma forma dele lidar com todo aquele sentimento que estava dentro dele. E por mais que o Dan não seja mais um homem religioso, né, ele ainda deseja, né, que ela esteja num lugar e esteja bem. E essa música é como uma espécie de desejo, assim, sabe? Da gente um dia conseguir reencontrar quem a gente já perdeu e que a gente ama muito. E como a última música dessa listinha, eu trago pra vocês Enemy. Essa música também tá no álbum Mercury e ela foi feita, na verdade, especialmente para pertencer à trilha sonora da série Arcane da Netflix. Mas por mais que ela tenha sido feita para um projeto externo, a música ainda tem um apelo de verdade, ela traz aí uma mensagem bem forte também. Segundo o próprio Dan Reynolds, Enemy fala sobre os nossos conflitos internos, aquela luta que a gente trava dentro da nossa própria cabeça, principalmente naquele momento que muitas vezes nem confiar na gente parece ser possível. Resumidamente, mais uma música que fala aí sobre saúde mental. E como você pode ver, uma boa parte das músicas do Imagine Dragons não é simplesmente um hit pra tocar em rádio, né? Por trás dela tem aí uma verdade, tem o Dan Reynolds contando um pouquinho da sua história, falando justamente sobre depressão, saúde mental, sobre situações que aconteceram na vida dele, na infância e assim por diante. E o Dan já falou que apesar da fama, ele ainda sente em alguns momentos, né, tempos sombrios, digamos assim, né, sente às vezes um vazio, uma tristeza, enfim, né, um ser humano, né, minha gente. E que falar sobre saúde mental para ele é muito importante, né, importante essa conscientização para que outras pessoas também busquem ajuda, até porque a terapia para ele foi algo muito importante para ele conseguir lidar com os próprios demônios, digamos assim. Mas agora me conta aqui qual é a música do Imagine Dragons que tem mais significado para você, se tem alguma música de repente que eu não trouxe aqui nesse vídeo, fica bem à vontade, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, vou deixar aqui meu arrobinha também se você quiser me seguir, fica bem à vontade e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.